Olá, pessoal, começando mais um N, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo André Carvalho, você está com um semblante meio com sono, né? Não sei se você dormiu muito ou dormiu pouco. Está com a gravação desse programa está sendo feita de manhã. Está com um semblante assim meio Guga Chakra com sono. Bom dia, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. É porque eu tive uns perrengues de hospital com a minha mãe, aí atrapalhou meu sono. Ai, mas estamos aqui, firmes e fortes. Firmes e fortes. Pô, legal. Pô, saúde lá para sua mãe, tomara que tenha resolvido, saúde para ela, saúde para todos nós, né? Enfim, estamos aí num período de recuperação de Covid, eu falo isso muito aí nos últimos programas, não é fácil. Mas temos uma convidada muito legal para a gente trocar uma ideia aí nos próximos 60 minutos. Paulistana, da capital, né, de São Paulo. Kalila, eu ia falar Camila, já ia apresentar errado. Kalila Matos, fundadora e CEO da iDivorciei. Bacharel em comunicação, radialista, marqueteira, escritora, empreendedora. Inclusive, ela tem uma coisa legal aqui. Ela se especializou também, fez um curso livre em neurociência, que é um assunto que eu gosto muito. É bem interessante isso. E a gente já vai conversar contigo. Seja muito bem-vinda, Kalila. Seja muito bem-vinda ao M. A gente já vai conversar contigo, mas antes, temos o nosso momento YouTube com você, meu amigo André Carvalho. Então, você que gosta dos nossos assuntos, você que chegou através das pesquisas do YouTube, né, para saber sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento e também saber mais sobre divórcios, né, saber como passar por um divórcio. Eu já passei tranquilo. Assista a este programa e aos demais, mas para isso, faça a sua devida inscrição, acione o sino das notificações e os necessários comentários para que a gente se propague nessa grande rede que é o YouTube. Muito bem. Olha, eu queria dizer o seguinte, o iDivorciei é uma plataforma que gera conteúdo qualificado para ajudar pessoas que estejam se separando ou divorciando. Engajamos marcas e serviços que desejam anunciar para esse target. Já rolou aqui um jabá e aproveitando também para falar que é a primeira plataforma, né, primeiro hub de soluções para divorciados da América Latina. Ou seja, pergunta que não quer calar, né? Duas que não querem calar. Primeiro, foi criado durante a pandemia, né, Kalila? Então, na verdade, não. Não, aqui está escrito aqui 1 ano e 10 meses. Então, vocês começaram na pandemia. Em 2019. Nós lançamos em 2020, mas nós abrimos nosso CNPJ em 2019. Legal. Então, deixa eu te perguntar, vocês abriram com... Aí agora vem outra pergunta. Vocês abriram com mindset antes da pandemia, não foi com esse mindset de pandemia, né? Não, foi na pandemia, mas na pandemia na China. Aqui foi em novembro. É uma pessoa de visão de mercado, já sabia que viria a pandemia. Mas, Kalila, deixa eu te perguntar, porque foi... E para atender o público chinês, que imagina a população de divorciados lá. Não, mas a América Latina não chega na China. Deixa eu perguntar, porque fala-se muito, sai na grande mídia e tudo, que com a pandemia o divórcio cresceu muito, né? O pessoal está separando demais. E isso é um fenômeno no Brasil ou mundial? É mundial? Metade da humanidade resolveu se divorciar na pandemia. Nós nascemos em 2019, mas nós lançamos em 2020. Nós antecipamos o iDivorciei, que ele ia ser lançado em 2021. Nós antecipamos o lançamento do iDivorciei para acolher essas pessoas, 1 ano depois. Nós nascemos no dia 19 de novembro de 2019 e lançamos dia 19 de novembro de 2020. E vem cá, aí você lançou, estava na pandemia, ou seja, o mercado estava quente já, o pessoal... Vocês conseguem, através do Hub, identificar, por exemplo, os principais motivos de tanto divórcio, tanta separação, porque a pandemia aflorou, talvez, né? O pessoal ficou meio impaciente. A gente ainda está fazendo uma série de pesquisas, né? O iDivorciei, na verdade, o I do iDivorciei é Intelligence.
Então, como não há muitas pesquisas voltadas para esse mercado, a gente vem fazendo muitas pesquisas. Então, o que a gente tem antes da pandemia, as pesquisas que nós fizemos antes, os nossos business plan e tudo mais, porque não foi um só, né? A gente viu que o maior assunto, o maior tema do divórcio no Brasil é traição. E aí vem outras subsequentes, mas não são dados muito assim, tão estudados assim, porque tem toda uma questão comportamental por detrás. Então, é esse tipo de pesquisa que a gente vem fazendo cada vez mais. Na pandemia, na verdade, foi a hiperconvivência. Sim. Mas a gente ainda está em análise, porque esses dados, eles mudam o tempo todo. Então, nosso target, antes de começar o E-Divorciei, quando nasceu, o target dele, principalmente na questão etária, era 1. Depois da pandemia, ele ficou mais jovem, porque as pessoas brasileiras casaram e divorciaram na pandemia. Então, hoje o nosso target está em 30 anos. Antes a gente estava falando com 35, 36 mais. Tem um meme na internet que até brinca, né? Tipo assim, pessoal, é um meme, né? Você deve ter visto isso, que até brinca, né? De, pessoal, quem quiser se separar, tá liberado, porque o combinado não era ficar 24 horas. É um meme mais ou menos assim, né? Gente, você não faz ideia do que me marcam nesses memes. Todos os dias, os meus amigos, meus familiares me marcam, me mandam. É incrível. Eu virei para-raio do divórcio, não faço ideia. Kalila, o seu projeto, ele é mais para as mulheres ou para os homens também? Ele é para todas as pessoas, André, mas o que acontece? A mulher, ela tende a procurar mais ajuda do que os homens. Os homens têm toda uma questão de tempo para poder procurar ajuda. A gente tem problemas culturais, sociais extremamente graves. Então, o homem ele acha que ele não precisa de ajuda depois do divórcio. O sentimento de fracasso é inerente a todo mundo. A diferença é que as mulheres sentem mais necessidade de busca de ajuda. Então, faz com que a busca pelo divorciei se consolide muito mais para as mulheres do que para os homens. Então, o nosso público hoje tem 80% são mulheres. Confirma para mim uma situação. Isso assim, porque é empírica, você como trabalha com isso deve ter mais dados. O divórcio, para a mulher, inicialmente ele é complexo, mas no ao longo, para ela é mais fácil. Para um homem é o contrário. Inicialmente, ele é mais fácil, mas ao longo ele fica mais complicado. Se você pensar de uma forma genérica, isso sim tem um pouco de verdade nessa história, porque a mulher ela sente muito mais na hora. A mulher ela é muito mais emocional do que racional. Então, independente de quem pediu o divórcio, há sofrimento, porque é um investimento, né, a relação. Você investe a sua vida, o seu corpo, o seu tempo, o seu sonho. Então, quando nós falamos que é uma questão cultural, nós não somos preparados para se separar ou para terminar qualquer coisa. Nós somos preparados para investir. Então, quando isso não dá certo, entre aspas, eu falo que, entre aspas, porque tem muito aprendizado no divórcio, né? As pessoas realmente se ressignificam a sua vida a partir daí, que foi o meu caso. Então, eu precisei olhar para as minhas dores para poder criar a E-Divorciei. Agora, sim, os homens, eles tendem a cair a ficha dele um pouco depois. Para as mulheres é mais no momento. E também tem a questão do luto antes do divórcio, né? As pessoas sentem que estão perdendo e começam a entrar em estado de luto, que a gente chama, que é o segundo maior luto das pessoas, é o divórcio. O primeiro é perder pessoas vivas, depois é o sentimento de perda da relação, desse investimento, desse sonho, enfim. E o terceiro luto maior da humanidade é o luto da demissão, aquele que você realmente sente demais. Então, a gente está falando de dores muito intensas. Só para você ter uma ideia, André, a gente já vem atendendo alguns suicidas. E, por incrível que pareça, os suicidas que chegaram até contato conosco são homens. Quando cai a ficha, cai de forma muito latente, infelizmente. E por isso que a gente vem montando uma plataforma, a gente tem mais de 50 especialistas, justamente para abrigar esse momento. Então, as pessoas elas se identificam com fases, né? Então,
cada segmento nosso, ele entra em uma ou mais fases do divorciado, quem está tomando a ideia de se separar. Então, a gente tem 4 personas muito fortes no Divorciei. Então, a pessoa que ainda está querendo se divorciar, é a primeira fase. A segunda é quem já está no processo de divórcio. A terceira é quem está começando a identificar o recomeço, está se sentindo um pouquinho melhor, já tem uma rede de apoio, que é algo que a gente também evangeliza as pessoas, que são essa rede de apoio. Não é só a vida do divorciado, mas tudo que rodeia ele. E o quarto, que a gente chama de virada de página, que é aquela, André e Sandro, que o cara já está apresentando a nova namorada para ex-mulher e tá tudo bem. Não, acontece muito isso porque o homem entende o casamento, homem, grosso modo, tá? Eu generalizo porque não são todos. Eles entendem o casamento como uma prisão. Então, e aí eles entendem como uma prisão, e a prisão dentro daquele princípio mais primitivo antropológico, né? Se ler aquele livro Os Homens São de Marte, as Mulheres de Vênus, que os homens eles têm que copular a maior quantidade possível de fêmeas. Então, é esse tipo de prisão, quando ele vai, agora eu não estou mais preso. Por isso que ele passa a primeira fase da euforia, que da mulher já é a perda, e depois, quando ele vai para a vida e vê que não é assim, e ele vê o quanto ele perdeu da pessoa que ele tinha, que era... Aí ele vai sentir mais nesse processo. A mulher sente mais, ela consegue se reconstruir mais rápido. Não, ela tem, cada um tem como você falou, de luto, são fases de luto, ela consegue se reconstruir e passa. E na hora do momento da reconstrução dela é quando ele cai, e aí quando ele quer correr atrás dela. Ô, André, eu acho que tudo bem, falando generalizando. Generalisticamente. Eu até concordo, porque ficou muito fórmula de bolo, mas eu conheço gente, por exemplo, que separou, e algumas pessoas separaram assim, numa boa, entendeu? Sem trauma. Esse é o nosso objetivo. Vivem super bem, assim, respeitem filhos, inclusive, porque eu acho que os filhos, nesse momento, ajudam muito a manter o equilíbrio, né? Manter o bom senso da separação. Infelizmente, às vezes não, né? Muitas vezes não. Mas eu acho que os filhos não tem culpa, né? Se não deu certo a relação, quem tem menos culpa é o filho. E isso, às vezes, ajuda bastante. Agora, recentemente, um amigo meu veio aqui em casa e ele falou: pô, estou pegando meu filho porque minha ex vai viajar com o namorado. Entendeu? Então, pô, o filho... A relação, cara, isso, há 20 anos atrás, isso aí era uma coisa meio quase que impossível de se pensar assim, nesse tipo de... Olha, né? É um desafio tão gostoso conversar com 2 homens, assim, é bem legal, porque trazer essas circunstâncias. As bandeiras que o Divorciei tem, que a gente gosta muito relacionado com consciência, está diretamente ligado na desconstrução sociológica que a gente tem em relação ao casamento e os términos. Então, a primeira bandeira que a gente gosta muito de citar e falar são os términos saudáveis. Nós estamos criando a maior geração de filhos traumatizados de toda uma era. Então, os filhos pequenos, adolescentes, sofrem muito com os términos. Por quê? Justamente porque os adultos não sabem cuidar dos seus términos, colocam as suas crianças interiores para discutir. No Brasil, é muito maior o número de casamentos voltados para o litígio do que para o amistoso. Então, isso é muito grave, porque as pessoas colocam dinheiro em primeiro lugar, colocam questões, principalmente pessoais. Porque ele me traiu, então eu vou meter ele no pau, tirar tudo que ele tem, filho da... Enfim. Pode falar palavrão aqui? Não, pode. Não. Aqui é programa para adulto, pode sim. A gente fala também. Filha da puta, é isso que eu ia falar. Então, a gente recebe as mensagens exatamente dessa forma. É muito genuíno o sentimento, é tudo muito aflorado. Eu não acredito que eu cuidei a minha vida inteira de você, você fez isso comigo. A mesma coisa em relação aos homens, ela não deixa eu ver o meu filho. Usam os filhos para poder manipular a emoção do outro. Isso é muito grave. Então, o Divorciei, ele tem um papel sociológico muito importante, porque não há nenhum projeto, nenhuma empresa que quis trazer essa dor para si.
Então, isso para a gente é muito genuíno. Só que o divorciado, ele não sabe que ele precisa de ajuda. Ele acha que, assim, segue a vida. E, gente, é tão sério, tão grave esse momento que a gente está passando pós-pandemia, que a pandemia não acabou. A gente fala assim porque está tudo aberto, Sim. né? Mas não acabou, concordo. Não acabou. Então, assim, a gente tem aqui escolas que não sabem abrigar os filhos dos divorciados. A gente tem RH de empresa que não entende o luto que ele está passando, tem uma perda de performance significativa. Então, são alertas que a gente faz. Bom, e quem sou eu na fila do pão? Eu sou uma divorciada formada em marketing, que pediu ajuda no começo para vários especialistas para a gente ajudar esses divors, que a gente chama os nossos divorciados de divors, uma forma... A palavra divorciado é muito pesada. Então, a gente carinhosamente criou uma palavra para trazer um certo orgulho até de dizer, olha, eu preencho cadastros e leads, divorciado não serve para nada, a gente só tem ônus na vida. É ônus financeiro, emocional. Bom, divórcio não, agora a gente tem uma bandeira aqui que a gente fala, opa, sistema, estamos aqui. Imagina na década de 60, o desquitado. Desquitado era um selo maldito. Desquitado. André, a gente traz isso tão latente, porque o divórcio, como ele é hoje, ele é de 77. Então, a gente sofre muito preconceito. Então, isso é um preconceito velado. A sociedade não fala do divorciado. Então, a gente não tem desconto para nada. Então, quando eu entrei no mercado, como eu sou da área de publicidade também, que eu trago todos os dias marcas para dar, sei lá, descontos para a gente, porque a partilha, algum divorciado vai ficar sem um fogão, cara. Alguém vai ficar sem o carro da família. Alguém vai ficar sem o colchão. E assim, e a família, quando você se casa, é muito legal. Você coloca 20 negros de cada lado como padrinho no altar, né? E aí a galera compra vestido, faz cabelo, para celebrar essa união que vai dar merda. Nem todas. Não, essa específica aí, essa específica que você está contando. A merda que eu estou dizendo é everybody, assim, vai ter briga, vai ter discussão, porque a galera tem que saber para manter o casamento. Agora, vai dar merda no sentido de término, e essa merda, na verdade, as pessoas têm tanto problema em encarar que o ruim serve de aprendizado, que ninguém quer ver, jogam um divórcio para debaixo do tapete. E aí o que acontece? Cadê esses padrinhos nessa hora, na verdade? De falar, pô, tem galera que divide os panos de prato, cara. Tem galera que divide os filhos, os cães, os pets, tudo. E aí, como é que você faz para recomeçar? Kalila, desculpa interromper, eu quero botar um componente religioso no processo. Né? Porque a pessoa que casa na Igreja Católica é impedido de casar novamente na Igreja Católica, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Aí eu pergunto, é só uma pergunta que eu sempre faço, mas assim, é só de âmbito religioso. Que é o seguinte, essa pergunta, ela é boa, hein? Porque Deus uniu... Não, eu assim, como eu estou no segundo casamento, então eu casei numa segunda cerimônia, teve que ser numa cerimônia evangélica, e não foi o casamento, é uma celebração, porque não pode. Eu passei a me questionar por causa com o meu divórcio. E fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Quem garante que aquela primeira união foi uma união de Deus? Porque Deus permite que a gente tenha a nossa liberdade, a gente que escolheu. Deus permite que a gente faça as nossas escolhas. O livre-arbítrio, ele que fez a união. O livre-arbítrio, Ele garante o livre-arbítrio. Então, quando a Igreja Católica faz esse tipo de coisa, que a gente vai recorrer lá em Idade Média, que por isso que os padres são celibatários, que é questão de você não dissolver o patrimônio, eles criam a Igreja criou esse método, como a Igreja vive dessas secularidades, e aí a pessoa fica com esse, aproveitando o tema, fica com esse sentimento de culpa de não ter de separar, porque um casamento é uma união, eu digo assim, é uma sociedade. O casal, homem e mulher, são sócios investindo num negócio que envolve amor, envolve patrimônio, envolve filhos. Então, os dois têm que pensar para que este negócio, casamento, esse negócio, um negócio, casamento que tem amor, que é uma coisa que não tem preço, mas tem muito valor, para que ele continue crescendo.
E aí, quando você vai para a Igreja Católica, diz que não, que o homem... Aí você não pode separar, e você vive com essa culpa. E, às vezes, na primeira união, como você mesmo falou, por isso que eu aproveitei esse gancho, a primeira união que vira uma desunião, é o aprendizado para que você chegue na segunda e você acerta. Por isso que, assim, existe uma tendência, de repente, para a segunda união, tirando o Fábio Júnior, né, e a Gretchen, a segunda união você dá mais certo. Olha, eu posso falar que eu sou doutorado nisso aí, que eu estou na quarta, né? Então, assim. Porra, Sandro! Então eu posso falar, quebrei tua tese. Pós-doutorado. Estou com pós-doutorado, sou pós-doc nisso aí. Então, uma vez eu perguntei. Eu tenho que assumir, não vou mentir. Uma vez eu perguntei para um arcebispo, cara. Estava entrevistando um arcebispo no SBT. E eu perguntei para eles por que a igreja não se modernizava nesse discurso. Eu gostei da sua pergunta, André, porque eu falei, mas por que tem que ter juras de amor eterno? Por que não pode ser juras de amor naquele momento, sem precisar ser esse tipo de... O que você falou. Para que ter a juras de amor eterno se a gente não sabe o dia de amanhã? Entendeu? Para o casamento não virar bagunça, por isso. Não, sim. São perguntas ou constatações? Não, são constatações que a igreja... são constatações que a igreja, de uma certa forma, ela tenta... Quando você separa, ela te coloca essa culpa mesmo. Você fica com isso. Pô, quer dizer que eu fui abençoado por Deus, não era para ter separado. Então, por que separou uma vez que é uma união divina? Aí eu perguntei, por que não atualiza esse discurso? Né? Porque, como a igreja está se modernizando de um tempo para cá, ou pelo menos está tentando se modernizar, até pouco tempo atrás era contra o uso de camisinha, e por aí vai. Enfim, e perdeu bastante força, né, no mundo inteiro, em função desses dogmas muito rígidos. Eu perguntei isso para ele. E, cara, ele saiu pela tangência, né? Ele saiu pela tangência. Todos eles sairão, Sandro. Isso pois é. Tanto que, assim, para nós trazermos líderes religiosos, independente do segmento, como eu falei, tudo aqui do divórcio é muito velado, porque você está mexendo com crença das pessoas. Eu mesma, eu demorei 3 anos para eu sair do meu relacionamento, porque eu tinha essas crenças limitantes, porque para mim promessas são promessas. Eu fiz uma promessa na frente de 300 pessoas. Isso foi filmado. Se quiserem usar isso contra mim, eles podem. Agora, quando há uma quebra de promessa, você também tem uma quebra de promessa interna. Né? É seu isso. É seu com você mesmo. Agora, os líderes, a gente não pode entrar tanto nessa seara, André, sinto muito te desapontar. Porque crenças são crenças. Independente de serem limitantes ou não, são crenças. E isso move as pessoas, a fé move as pessoas. O trabalho que a Divorcei faz é resgatar essas pessoas independente de credo, cor. Sim. Então, para nós, o casamento, a configuração do casamento, que ele é hoje, a gente nem entra tanto nessa seara, porque isso faz parte de uma evolução. Então, o que nós fizemos quando a gente percebeu que o divorciado não sabe que precisa de ajuda? A gente criou a primeira websérie voltado para divorciados e a gente vai lançar o primeiro episódio agora quinta-feira. Então, é feito para todo mundo. Então, feito para homens, mulheres, gays, não importa, maduros. A gente quer mostrar para cada um que há uma consciência. Tem toda uma questão de consciência por trás desse programa. A gente não inventou a roda, porque o programa, na verdade, é um antes e depois, tanto de look quanto de decoração. A gente vai ressignificar um canto da casa da pessoa, a escolha dela. A gente chama arquitetos para dar uma força. E aí a gente vai mostrar para eles, dentro de cada episódio, a importância da rede de apoio. A gente vai falar sobre violência. Nós somos um dos países onde há mais violência contra as mulheres no mundo. Cada 9 segundos uma mulher é agredida, tanto verbalmente, fisicamente, etc. A gente vem para trazer essa consciência de educação financeira, de educação jurídica. Então, é preciso ter essa base para que as pessoas saibam se defender de de um país machista que precisa ser desconstruído, ressignificado. Então, as pessoas nunca passaram também uma outra moeda que é legal do programa, tanto tempo dentro de casa. E a casa, ela simboliza a nossa alma. Então, quando você tem muito resquício de mágoas e coisas tristes do seu antigo casamento, coisa desse... Porque
gente, terminou, não tem mais a pessoa lá, é um puta de um buraco que fica. E você ressignificar aquilo com coisas que tem a ver com você, é como se você estivesse fazendo isso com você mesmo. Que é um trabalho que a gente vai fazer das duas frentes, né? Calil, eu toquei... Desculpa, eu toquei nesse ponto porque é o seguinte, o I de você aí é um business de reconstrução de pessoas que se divorciam e, às vezes, o divórcio é a única solução. E, mesmo que seja uma crença, as pessoas não desistem, não encerram o casamento exatamente por essa crença. E aí é o que eu fico dizendo, o casamento ele é uma ideia. Casamento é uma ideia. Como eu falo assim, que família, relação familiar, tudo é um conceito, tirando mãe e filho, que não é conceito, que é mais orgânico, durante 9 meses a criança está nascendo, até ser pai é conceito. Casamento é um conceito. É sério. Contextualizar. É um conceito. A pessoa, o Sandro é pai. Você se torna pai, muitas das vezes, quando a criança nasce. Você cria, você vai tendo um amor quando ela nasce. Tem gente que já é pai quando está na barriga, ele tem um amor, mas é um conceito. A mãe é um conceito orgânico, já perpassou de ser conceito. Então, o casamento é um conceito e que são duas pessoas. E quando eu falei que era um negócio, duas pessoas que buscam a felicidade juntas, buscam construir algo juntos. E quando vê que não está dando mais certo, e aí elas vão se divorciar, porque é a melhor solução, quando pega nessa questão religiosa, que é a crença que você falou, elas vão continuar levando aquele inferno em dupla, porque não pode se casar de novo. Por isso que esse assunto religião ele é importante ser tocado, porque ele muitas das vezes vai travar uma dissolução, porque as pessoas ficam presas a isso. É essa crença limitante, como você bem disse. E aí você destrói duas vidas. Isso que é doloroso, a destruição de duas vidas por um conceito que é o casamento. Mas, assim, essa palavra destruição é muito pesada. Então, para nós, que depois que você se reergueu, a primeira coisa que a gente acredita é que você não vai conseguir... Você deu um dado na fala anterior que, só para você ter uma ideia, como autoconhecimento para a gente é valioso e é uma das outras bandeiras que a gente levanta. 50% dos casamentos terminam em divórcio no Brasil, tá, Sandra e André? É muita gente. Quando as pessoas não têm autoconhecimento, elas não sabem para onde ela vai, o que aconteceu no casamento anterior, que buraco que ela quis colocar, às vezes, da infância. Eu busquei aquela esposa porque ela está fazendo o papel do meu pai, porque ela é isso, ela é aquilo. Então, assim, é muito mais... Da mãe. Da mãe. Então, você tem toda uma jornada psicológica para você descobrir, enfim... 70% dos recasamentos, quando você volta a se casar, acabam em divórcio. Então, assim, não é que você aprendeu. 70% acabam em divórcio, André. Então, aqui, o que a gente precisa, nós estamos engatinhando o que se diz respeito a relacionamento, a términos. Por isso que nós fazemos votos de términos saudáveis, para que a cabeça das pessoas funcionem de uma forma diferente. O divórcio, ele não é um ponto final, não é uma destruição, é uma vírgula. Calma aí, a gente precisa mudar esse pensamento que o divórcio acabou para todo mundo. A configuração familiar hoje, como o Sandro começou falando, porque o meu amigo ficou com um filho para que a ex-esposa pudesse viajar com o atual cônjuge, namorado, enfim. Isso é uma formação familiar. Vai saber se amanhã eles não estão todo mundo no churrasco. Verdade. Ele com o filho da ex. Então, assim, isso tem que ser visto com bons olhos, porque isso é o que acontece. A gente não pode colocar essas situações para debaixo do tapete. E eu te digo mais, o universo tem que apoiar esse momento, porque nós estamos falando de uma configuração humana. E te trago mais, as informações que você falou no começo, que o homem tem uma configuração de quanto mais ele tiver parceiras e tudo mais, isso é uma questão fisiológica, que também tem que ser vista. A questão é que as religiões, eu não vou entrar nem no mérito, tá, André? Porque eu acho que eu não posso nem citar católica, evangélica, umbandista. Ontem eu tive um papo super legal com um monge budista, que, assim, a visão é sensacional, mas o que eu gostaria que as religiões
permitissem é o acolhimento. Se você não quer que a gente volte a se casar, quantas vezes for necessário, porque isso aqui não é a festa da uva, mas acolhe, pô, é uma puta dor, sabe? É uma puta dor, acolhe a gente na sua igreja. A gente não vai poder mais comungar se a gente voltar a se casar. Tudo bem, mas, poxa, eu queria tanto ter uma palavra do padre, eu queria tanto ter a palavra do meu pastor comigo agora, porque o meu mundo pode ter ruído e ele precisa ser ressignificado. Eu acho que falta muito respeito para olhar o sentimento das pessoas. Empatia. Empatia. Aí a palavra é empatia. Kalila, quando eu falei, quando eu falei com certeza. Ô, André, deixa eu te rapidamente dar um break aqui, porque eu preciso chamar o momento da audiência, que a gente já estourou o horário do momento da audiência. Eu ia só dar uma contra-resposta para ela rapidinho. Só contra-resposta. Assim. Quando eu falei de destruição, não é o divórcio, tá? Quando eu falei de destruição, é manutenção de um casamento complicado, que as vidas ficam destruídas. E aí você tem que reconstruir num divórcio. E aí, quando você falou de budismo, o budismo tem uma relação melhor, porque as pessoas entendem casamento como posse. E o budismo é desapego. Não, vamos lá. É lindo, gente. É lindo. Vamos lá. Eu preciso entrar no momento da audiência, que é aquele momento onde a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha que está nos assistindo. Então, o hype da internet, gente, é política. Então, nós não somos obrigados a comentar o que o pessoal manda para a gente. Apesar que, de uns programas para cá, o pessoal tem ficado mais fofo, tem ficado mais filosófico. Então, eu acredito que não venha nada muito forte hoje, mas nós não somos obrigados a comentar. Estamos apenas prestigiando a nossa audiência. Primeiro que mandou. O pessoal está esperando 7 de setembro, Sandro. Rapaz, não polemiza, deixa eu falar. Depois a gente você está querendo polemizar sem começar. A Flávia. Não, eu vou começar com a Simone. A Simone manda o seguinte: eu quero ser o melhor para mim mesma, porque o melhor para os outros eu já tentei ser e nunca foi o suficiente. Olha. É comentar isso? Não, se quiser, pode. Se você quiser, pode. Pode comentar ou não. Eu acho que. Eu acho incrível isso mesmo, um resgate de autoestima. Você só consegue. A gente deixa os novos relacionamentos pós-divórcio, no último dos nossos segmentos, porque ele é importante. Só que se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai estar bem para uma próxima relação. E isso você tem que se autodescobrir em todas as esferas. Isso é extremamente importante. É isso aí, boa. Boa, ficou a dica para Simone. O Bruno manda para a gente aqui uma fórmulazinha de bolo, mas vamos lá. Se você quer ser empreendedor, deve se preparar para pelo menos 4 coisas. 1, incorrer em vários erros antes de acertar. 2, perder dinheiro antes de ganhar. 3, trabalhar muito antes de poder não trabalhar. E 4, fazer de tudo até poder fazer só o que gosta. Rapaz, eu acho essa fórmula meio... Não concordo com todos... eu não concordo muito com tudo que ele falou aqui, não. Passei por essas áreas. Com certeza. Trabalhar muito antes de poder não trabalhar, cara, eu acho que essa parte, quando você é empreendedor, você praticamente não existe. Entendeu? Você vai continuar trabalhando ad eterno. Não existe. Esse amor é uma mentira. É uma mentira, eu também acho. Acho uma mentira. Isso aqui, não concordo com esse item aqui dele, mas, assim, em geral, tá bacana. Foi bom. Valeu. Às vezes, as fórmulas de bolo, nem sempre a coisa funciona. A teoria não é muito parecida com a prática, não. Aqui tem uma muito legal, aí sim, a que a Flávia manda para a gente, que a frase é do Oswaldo Montenegro, abre aspas, e que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor. E a outra metade também. Adoro essa frase, sensacional. Poxa, muito bacana. No nosso caso é ressignificar a dor para o amor, né? Nasceu a dor, mas a gente quer que vire amor. É isso. Verdade. Principalmente o próprio. É verdade. O Daniel começa a entrar um pouquinho na política, mas vamos que vamos. O Daniel manda para a gente o seguinte: a democracia brasileira é tão falsa quanto a cordialidade do povo brasileiro, um dos países que mais tem mortes violentas no mundo. 90% dos deputados não foram diretamente eleitos por não terem votos próprios suficientes. Há senadores eleitos com apenas 100 mil votos, e quem manda de verdade no país, o STF, sequer são eleitos pelo povo.
Que bela democracia! A reforma política urge nesse país. Sandro, sobre cordialidade, o Karnal já falou que é a cordialidade que vem do core, do coração. Então, o brasileiro ele é emocional. Por isso Daniel, cara, não é Sandro, não. Você está falando para o Daniel. Não, estou contando para você, Sandro. Sandro, tá. que é sobre o Sandro. Então, esse negócio da cordialidade, o Karnal já dá essa explicação. Ele é baseado num livro antigo, não recordo qual autor que ele faz referência, que ele fala que cunhou essa frase, que a cordialidade é por causa do core, do coração. Então, ele é emocional. E aí toma essas atitudes emocionais que vem toda essa explicação que o amigo colocou. Daniel. Bom, aí vem para a gente aqui o Renato. Ele bota aqui, abre aspas, não podemos admitir nessa CPI que o atual governo pratique a corrupção dos governos anteriores. Fecha aspas, frase do Humberto Costa, do PT. E ele bota aqui, rindo até 2086. Pérola da CPI. O cara do senador do PT assumindo a corrupção dos governos anteriores. Enfim. Mas quando ele fala governos anteriores, não inclua só o PT, inclua todos os outros. Rapaz, cada um tem a sua leitura. Aí você tem a tua. Entendeu? Mas todos... O engraçado é... Eu não sou petista, para fazer o disclaimer, não sou petista. Você tem um pezinho, né? Vamos lá. Não sou petista, não, cara. Não sou, sinceramente, não sou petista. Eu tô te zoando. Sei lá, depois vem 7 de setembro e eu sou perseguido. Olha, você está muito preocupado. Cuidado para dar na rua no 7 de setembro, hein? Vamos lá, Diego. Ele pega uma frase do Ayrton Senna, que eu também gosto muito, muito. Aspas, abre aspas, jamais sofra antecipadamente. Pense positivo, acredite nos seus sonhos e nunca desista de lutar. A vida é generosa para aqueles que acreditam nela. Rapaz, esse é legal demais. Isso é muito bacana. Olha, Mas que dá vontade de desistir, às vezes dá, viu? Dá muita vontade de desistir, às vezes. Verdade. Tem que ser muito resiliente. Com certeza. A gente aqui combinou que não ia falar de futebol, mas o Rodrigo mandou para a gente aqui um negócio de futebol. Até a gente entra num assunto paralelo para assim, permear o futebol. Mas aqui o Rodrigo mandou o seguinte: Série B está interessante. O Botafogo joga de azul, o Cruzeiro joga de verde e o Vasco joga de teimoso. Enfim, gente, não dá para perder a piada. Não dá para perder a piada. André não curtiu, acho. Não, ele é flamenguista. Não. Ele ainda está pensando na piada. Ele tá pensando não, porque eu já recebi essa e eu estou tentando adaptar para a Kalila, que não gosta de futebol. Vamos fazer uma leitura de ordem sociológica. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Só para fechar o momento audiência, a gente volta para esse assunto do futebol. Aqui, a Karen manda assim, cuida bem das coisas que o dinheiro não compra. São elas que te tornam rico. Yes! Cara, essa é legal. Estou falando que é filosófico, programa profundo isso agora. Estou adorando, gente. Pode me chamar sempre quando vocês tiverem essa galera filosófica, me chama que eu adoro. Pois é, mas não é sempre, não. Aparece a galera filosófica, mas não é sempre. Hoje está bacana, hoje está bem legal. Gostei. A gente estava falando aqui, acabou o momento audiência, valeu, pessoal, por vocês que participaram, muito obrigado, vocês que já nos conhecem, muito obrigado sempre pela participação, e vocês que estão assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos falar em bom humor, vamos para... Quando a gente perguntou em off para a Kalila qual time que ela torce, ela falou, eu não torço para time nenhum e tal, não sei o quê, que inclusive futebol... Você até falou, é um dos motivos que dá complicação em casamento. Eu concordo, viu? Eu concordo, porque eu também acho que, às vezes, a pessoa perde, né, a noção da paixão pelo clube, a ponto até de colocar, às vezes, a família em segundo plano, coisa que não é muito legal, né? Você, uma vez ou outra, assistir um jogo com os amigos e tal, tudo bem, mas, você... bitolar no futebol, ou seja lá, que o futebol é o esporte mais querido e idolatrado aqui do país. Né? Mas chega uma hora que pode ficar doente essa paixão
por um time qualquer, né? Ou Flamengo, ou Corinthians, ou seja lá qual for. E isso eu também concordo contigo, quando você falou que, de fato, isso pode ser levar a ser um dos ingredientes de uma possível separação, né? Quer dizer... Eu acho que tudo que é demais acaba interferindo. A gente pode falar em vários tipos de eloquências aí, né? Você tem a questão do futebol, você tem a questão do celular. As pessoas estão deixando de dar valor para o que realmente importa, né? Que é companheirismo, atenção com o outro. Então, o que você está falando? Eu já entrei em casas de amigos que a decoração, cortina, colcha, a roupa do filho, a saída da maternidade, a capa de celular, assim, a tatuagem, é tudo do time. É para mostrar, você tem toda uma ligação psicológica do ego, né? Então, eu preciso mostrar para o outro que eu sou louco mesmo. Então, olha aqui como eu sou louco. E isso, inclusive, vira slogan de time, né? Loucos por ti, por exemplo. Aqui. Verdade. Então, você tem... Então, essa loucura mal administrada interfere diretamente em qualquer relação. Pode ser amizade. Tem gente que deixa de se falar, né? O cara lá é palmeirense, então, não presta. Não, isso aí tá louco. Você sabe que eu fui... Alguém por causa disso é um absurdo. Né? Não, pô, aliás, qualquer motivo é um absurdo, né? Violência é um absurdo, qualquer motivo. Mas eu fui num restaurante com a minha esposa há um tempo atrás, né? Porque a pandemia às vezes permite, às vezes não. Então, quando a gente deu uma escapada, quando estava aqui no Rio de Janeiro, flexibilizou, e aí a gente chegou no restaurante e eles estavam com aquele QR Code. Não tem mais cardápio, ele obriga você obriga você. Cara, a gente achou aquilo, o primeiro momento, interessante, né? Mas depois a gente foi num outro restaurante, onde era o cardápio normal, e aí a gente falou com o garçom, a gente estava querendo ver alguma coisa no celular, e a gente falou, olha, qual é o Wi-Fi aqui? Ele falou, não tem Wi-Fi. Entendeu? Não, e era, olha, restaurante bacana, assim, tal. Eu falei, não tem Wi-Fi? Não, aqui as pessoas não têm acesso à internet, é proposital para que as pessoas conversem, para que as pessoas interajam e tal. Ou seja, a tecnologia do primeiro restaurante, ela oferecendo o cardápio através do QR Code, ele acaba te estimulando, né, ao uso do celular. Você vê casais, né, um de frente para o outro, com o celular na frente, quer dizer, coisa muito louca. E no outro era o contrário, no outro ele mantendo a pegada tradicional, do cardápio tradicional, do cardápio físico, e não tendo acesso nenhum ao mundo exterior. Cara, eu achei sensacional, porque eu falei, cara, esse aqui é a minha praia. São Paulo, aqui em São Paulo, eu não sei, aí no Rio, gosto muito do Rio, inclusive. Tem alguns bares que eles colocam uma caixinha de acrílico no cantinho da mesa e pedem para as pessoas depositar o celular ali, para a gente realmente ficar centrado no outro. A gente, ao mesmo tempo que a tecnologia nos trouxe picos de facilidade, ela nos trouxe o distanciamento social real. Muito. E isso tem um comprometimento direto com as relações, principalmente com o casamento, com a criação dos filhos e assim sucessivamente, né? Ela aproximou os muito distantes e distanciou os muito próximos. Olha, eu vou dar um dado para vocês. Eu sou rainha, eu sou a escola Google, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de dados. Eu vou dar um dado para vocês relacionado com essa esfera de proximidade e distância, né? Esse hoje está elencado entre um dos maiores motivos do divórcio, que é o vício no celular. E te dou outro, né? Agora a gente está viciando os nossos filhos no celular, né? Então, outro dia, para poder trabalhar, porque eu sou mãe solo, o meu filho, eu permito que ele fique no celular durante 1 hora, porque também isso faz parte da geração dele. Se ele não ficar no celular, ele vai ficar desconectado de tudo. E aí nós estávamos jantando, no jantar e no almoço, é proibido usar o celular, então... Aí ele falou uma palavra que eu não vou me recordar agora qual foi. Eu falei, meu Deus, onde você descobriu essa... Não era nada feio, mas eu falei, gente, eu descobri essa palavra na faculdade. Ele só tem 8 anos. E ele falou, mamãe, isso está no YouTube. Então, tudo está muito rápido, as conexões estão muito rápidas, só que a gente também não tem mais a conexão nossa, humanos, né? Que nós gostamos tanto, não somos coletivos. E está se pregando uma individualidade
que não faz sentido. Para a gente daí divorciei, não, pelo menos, porque nós trabalhamos juntos pelos separados. Se a gente não se juntar para conseguir conectar isso, não faz sentido para a gente. A gente quer que as pessoas casem de novo, sejam felizes, mas de uma forma saudável. As pessoas se curem psicologicamente para isso. É importante. Kalina, vou fazer uma pergunta. Não sei se até que você vai querer responder ou não. Diz que quando você vai para um empreendedorismo, para um empreendimento, você faz porque é aquilo que você gosta, aquilo que você tem um grande conhecimento, ou aquilo que você vai ficar rico, né? O seu caso, qual foi? Conta um pouco mais. Você contou da história técnica, né? Como esse seu empreendimento envolve emocional, qual foi a história para você criar o E Divorciei? Bora lá. Bom, eu sou divorciada. E o que acontece? Eu sempre fui muito ligada ao terceiro setor. Eu sou uma clau, esses palhaços que visitam instituições. Faz 4 anos que eu faço parte de uma ONG que trabalha com 4 segmentos. Então, são orfanatos, crianças que são de recolhimento judicial, hospitais psiquiátricos e asilos. E quando a gente vai se formar dentro dessa ONG, a gente passa por todos os setores. E eu acabei escolhendo, você pode, não é que você escolhe, mas você pode direcionar a ONG e te colocar dentro de alguma célula. E a célula que eu escolhi são das crianças. E aí, eu sempre fui muito ligada à questão da criança. Então, o E Divorciei nasceu não só das minhas dores, mas também de ver o meu filho sofrer com o meu divórcio. E aí, tanto que eu escrevo para crianças, né? Então, isso para mim é muito importante. E o E Divorciei nasceu dessa primeira dor, né? E aí eu falei, eu preciso estudar, porque não adianta só eu achar que por eu fazer já um trabalho voluntário, que faz parte da minha cura, porque o voluntariado você acha que você faz para os outros, né? Na verdade, não. O voluntariado é para você. Verdade. Porque quando você começa a praticar e você vê o sorriso ou a felicidade no outro, isso te contempla. E é muito egoísmo ou imaginativo as pessoas acharem que você está fazendo pelo outro. Isso faz parte, inclusive, da minha cura pessoal. E dentro dessa cadeia, eu fui fazer cursos de empreendedorismo social na SPM. E aí eu não fazia ideia que era a E Divorciei seria a E Divorciei. Eu fui pensar em tudo que você pode imaginar de ideia, porque eu queria trazer para o setor 2,5, que a gente chama, quando vai fazer, se preparar para ter isso. Então, você faz uma mesclagem da área privada com a área do terceiro setor. 1 e 3, né? E você faz um 2,5, que eles chamam, dentro de empreendedorismo social. E a nossa empresa é uma empresa de impacto social. A gente está mexendo nas feridas da sociedade. Eu quero ver essas pessoas melhores. Eu quero cuidar dessa geração de filhos de divorciados de alguma forma, porque sofrem. E isso eu vi dentro da minha casa, André. Eu vi o meu filho sofrer com término. O meu filho me viu sofrer. Quando eu contei para vocês que há um sentimento de luto antes do divórcio, foi o que eu sofri, porque fui eu que pedi a separação. Isso não vem ao caso, quem pede a separação, porque é o sofrimento de ambos os lados. Mas eu já estava nesse estado depressivo quase durante 3 anos. Eu demorei 3 anos para pedir o meu divórcio, porque eu tinha as crenças que nós conversamos, das crenças religiosas, eu tinha o medo do pós. Será que eu vou dar conta? Eu não vou ter grana? Eu não sabia administrar a minha vida financeira. Então, assim, o divórcio ele vem para colocar os seus problemas na sua cara. Fala, olha para isso aqui e vai aprender a se virar também. E também pensar, eu também preciso pedir ajuda. Eu preciso de ajuda da minha família, eu preciso de ajuda dos meus filhos, eu preciso de ajuda dos meus amigos, eu preciso de ajuda da empresa que eu trabalho. E as pessoas não estão preparadas também para acolher o outro. Então, é uma série de despreparos em cadeia que faz com que as próximas gerações chorem. Eu não sei fazer, eu não sei lidar, eu não sei, meus pais se separaram. E assim, a gente atende muitos filhos de divorciados e não é gente nova não, tá? É na faixa etária dos 35, 40, que se vem de frente com os próprios problemas, mas tem tantas feridas mal curadas que não sabem como se autoacolher e precisam de ajuda para desenvolver isso. Kalila, assim, é muito
muito sério, gente. É uma série de é muito sério. questões. Você falou uma coisa muito legal, que você é voluntária. E é logicamente que eu já vi aqui, já vi que você é voluntária no Presente de Alegria. O Presente de Alegria, vamos aproveitar aqui também dar a nossa contribuição. É uma organização não governamental sem fins lucrativos que oferece tratamentos humanitários através da alegria, utilizando as técnicas desenvolvidas pelo Dr. Pat Adams, criador, até tem um filme bacana do Pat Adams, criador de métodos que revolucionaram a medicina e o mundo, mostrando a importância de se cuidar com alegria. Esse é um filmaço, eu recomendo também esse filme, que, se eu não me engano, eu esqueci o ator. O ator é fantástico. Robin Williams. Isso, Robin Williams. Sensacional esse filme. E bacana essa pegada, né? Presente de Alegria. Fica aí a nossa força também, aí, nossa força para que esse projeto continue, que eu já tinha ouvido falar desse projeto, que é bem interessante. Tem. Eu já vi, é bem legal. O pessoal, clown, né? Vai lá e disponibiliza um pouquinho do seu tempo para ajudar a galera que está mais... Sandro, antes de você fechar, que eu sei que você vai fechar, eu quero fazer só dois comentários aqui para cá. Segundo, não sei se você já viu o Sessão de Terapia. Já viu essa série? A segunda temporada tem a questão do filho, né? Segunda temporada tem o filho. E quando você fala da rede de apoio, eu já vi experiências, então vai dentro do meu empirismo, você tem números, do meu empirismo, de eu ver experiências, de eu passar por experiências. Nem sempre a rede de apoio é preparada, porque ela é uma rede de apoio contaminada. Tem vezes em que a rede de apoio tem que dizer a verdade que você precisa ouvir. Ela não tem que corroborar com as tuas falhas. Às vezes, só a rede de apoio vai dizer assim que você está certo o tempo todo, quando você precisava ouvir que você está errada dentro da relação de casamento. Então, ela vai mais te pagiar do que te ajudar. E eu já vi muito casamento, então, assim, você tem o espólio dos amigos também. Então, o amigo que vai para o seu lado vai dizer, ela não vale nada, ou ele não vale nada, quando, na verdade, assim, os dois falharam e os dois acertaram. E quando você tem uma rede de apoio que é consciente, que é muito difícil, que é muito baseado no emocional, ela fortalece os dois para que os dois cheguem nesse grau de evolução que o Sandro contou e que você falou. Isso aqui é palavra de divorciado que buscou. Olha só, eu busquei chegar num grau de relação, só que hoje é mais ou menos difícil, de que eu chegasse ter uma boa relação com ela, né, com a ex. Porque, assim, durante bons momentos construíram, só que a gente viu que, por relação homem e mulher, não funcionou, relação casal não funcionou, mas são dois seres humanos que se admiravam por algumas questões e que, por que você pode deixar de admirar? Você só pode ver assim, a gente não funcionou como casal, mas como duas pessoas civilizadas, sim. Aí é o grau de evolução que eu e de você tem para isso. Obrigado André pelos aplausos. André lacrou, hein? Boa! O André gosta. Juntos, André, levar consciência para esse povo, André. Mas se você quiser voluntariado de você, eu estou aí. Aí, ó. Pode chegar, André. É isso mesmo. Bora. Você falou Bora. tudo. Gente, a gente tem agora aquele momento final, já estamos na reta final do M de hoje, que é aquele momento dica de livro, é um momento que a gente sempre dá uma sugestão de um livro qualquer, pode ser romance, pode ser livro autoral, pode ser livro técnico, pode ser o que for. Então, como a gente não combinou, não sei se eu peguei o André de surpresa, mas eu peguei a Kalila de surpresa. Não precisa ter o livro em mãos, não precisa, tá, gente? Pode só citar, a gente aqui, o editor coloca aí a capa do livro e tudo mais. E aí, para dar tempo de vocês pensarem, você já tem aí na mão, André? Quer começar? Ou eu óbvio, eu já tenho na mão. Eu já falei até o livro. Eu vou dar só a dica, Camila. Manda. Camila, vale você falar do seu livro que vira jabá, tá? Vale, tá, Camila? Qual livro, André? Começa então aí. Eu já falei. Esses são dois que parecem o mesmo, que é Os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, e os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Os livros são praticamente iguais, escritos de forma diferente. Então, pode colocar os dois. É só para assim, autorreferenciar aqui o que a gente já falou aqui em algum trecho da nossa conversa. Boa. Kalila, quer dar a sua dica de livro? Pode ser autoral, não tem problema. Posso. Gente, porque eu gosto muito de leitura. Eu teria, sei lá, uma lista gigantesca, mas eu vou falar do Vamos Tomar Chá, que é um convite. É um livro autoral.
que é uma poesia que fala sobre adoção, que tem a ver com a minha vivência dentro das casas de recolhimento judicial. E, na verdade, ele é feito em poesia, e aí a gente fala sobre vários temas, principalmente na ilustração que foi feita em aquarela por uma aquarelista portuguesa, maravilhosa, a Diana, e aí, que o codinome dela é Margarida Josué. Então, o que eu gostaria de trazer nesse livro é que a gente fala sobre preconceito, a gente fala sobre igualdade de gênero, a gente fala que o amor não tem branco, preto, tanto que os pais dentro desse livro eles são coloridos e a gente não identifica se são 2 pais, 2 mães, a gente está falando de amor. E toda a verba do Vamos Tomar Chá é direcionada, eu doei toda a edição do livro para a gente conseguir cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade na pandemia. Boa. Então, se vocês puderem... Esse jabá vale a pena, hein, Sam? Esse jabá é legal. Esse é ótimo, excelente. Pô, muito bacana. Eu gostaria muito, assim, chama-se... É baratinho, gente, custa R$25 e toda a verba do livro foi destinada para virar cestas básicas. Então, quem puder entrar lá foi doada para a nossa ONG, né? Eles fazem a transição lá e a gente acolhe mais de 220 famílias em estado de extrema vulnerabilidade. E o Vamos Tomar Chá em si, eu gostaria que quem ganhasse, quem comprasse o Vamos Tomar Chá, além de ser uma leitura muito legal, doasse para outras crianças poderem ler para saber o que é a adoção, porque é outro tema tabu da sociedade, né? Não, legal. E eu fiquei muito feliz com o feedback. Que legal que vocês têm isso, que eu pude ter a chance de falar. Obrigada. Não, muito bacana, até porque a gente está pensando em lançar uma campanha aqui para o mês que vem, que é uma campanha de doação de cestas básicas. Inclusive, a gente tem vários empresários que já participaram no M, tem vários amigos, muita gente interessada em doar, porque não sabe como fazer, como chegar, né, na outra ponta, e chegar nas pessoas que de fato precisam, e não nos intermediários. Né? Tem muita gente aí que, infelizmente, faz a intermediação e nem sempre acaba sendo destinado para aquelas pessoas vulneráveis que a gente... Enfim, a gente está montando aí isso aí para o mês que vem. Comigo. A gente vai trocar uma ideia depois em off, vamos dar uma musculatura nisso aí, porque a união faz açúcar, ou seja, faz a força também. A açúcar é outra empresa, mas faz a força. E a ideia nossa é essa, é um pool de empresários, né, para que a gente consiga um número legal de doações e tentar mitigar, né? Resolver não dá, mas mitigar o efeito da pandemia, que, segundo o IBGE, isso foi uma pesquisa que a gente fez, até faz parte do nosso escopo da campanha. Antes da pandemia, tínhamos 40 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, miseráveis, condição miserável. Com a pandemia, esse número aumentou muito, significativamente. O IBGE ainda não trouxe esse número atualizado, mas ele já aponta que esse número é muito alto. E é um absurdo, né? Um país rico como o nosso ter esse número enorme de pessoas que vivem abaixo, eu repito, não é pobre, é abaixo da linha da pobreza. Então, é uma situação muito delicada, uma situação muito triste. Eu nunca vi tantas barracas, tantas pessoas morando embaixo da ponte. A gente precisa tomar uma providência, independente de governo, de quem... enfim, isso aí é outra história, independente de político. Se metade da humanidade acolher a outra metade, exatamente, assim, já vai fazer um grande... Se cada um fizer a sua parte, e é bem feito, não é... Eu não escrevi um livro e fiz... Ele nasceu depois de 2 anos. Eu esperei esse momento para acontecer, assim. Tem uma história linda por detrás disso também, que fica por uma outra vez, da história do livro que antecede a escrita, mas está todo envolvido com amor. Então, assim, as pessoas precisam realmente abrir a oportunidade para amar o outro. Isso é muito sério. Kalila, antes que o Sandro fale aí, ele vai me xingar, mas é o seguinte... boa a conversa, né? Ele sempre me dá minha... Antes que eu fale, não dei minha dica ainda. Né? Você vai dar essa dica. O que acontece? O principal conceito bíblico, né? A Bíblia é multissêmica, né? O principal conceito bíblico é amor. Se as pessoas conduzissem o amor,
elas resolveriam todos os conflitos, porque se você ama o outro, você não gera um problema com o outro. Se você se coloca no lugar do outro, que também é uma situação de amor, você resolveria todos os problemas, né? Então, se todos tivessem amor na cabeça, e aí a gente não teria problemas. Vai lá, Sandro. Pois é o André Lacrador hoje. André Lacrador, vamos que vamos. Faz amor, é o Dedezinho faz amor. Dedezinho Chakra, faz amor. Gente, a minha dica aqui é o seguinte, não é tão amor, mas é também pelo respeito, né, ao próximo. É um livro chamado Gestão da Singularidade, do Eduardo Carmelo, editora Agente, que é focado mais para o meio corporativo, alta performance para equipes e líderes diferenciados. Mas eu acho que esse título ele é sugestivo. O livro é legal, tem uma pegada boa, mas eu proponho mais além do livro. Eu proponho pensar nessa singularidade. Né? Se a gente conseguir gerir essa singularidade, não só em empresas, mas na sua vida pessoal, é muito mais legal do que a gente ficar pensando só no meio corporativo. Então, a sugestão que o livro dá, que é no meio corporativo, eu proponho esse pensamento mais ampliado, proponho mais aprofundado, que a gente pense nessa gestão para as nossas vidas. Né? Afinal, ninguém é igual a ninguém e a gente tem que partir, né, do princípio, além do amor que o André falou e que a Kalila também comentou o programa inteiro, o respeito à diversidade de opiniões. Tá? Hoje a gente está muito polarizado, o Brasil e o mundo. Né? Muito lacrador, né? Muito. Então, todo mundo polarizado. Se você é uma coisa, você tem que ser ou azul ou vermelho, você não pode ter uma outra cor. As coisas são muito extremistas. Então, eu acho que o respeito à opinião contraditória, que eu cresci sempre respeitando, mesmo não concordando, mas respeitando, é fundamental. Eu acho que isso a gente perdeu também bastante agora aí, nesses últimos tempos. As pessoas estão brigando por motivos que, entendeu? Motivos, muitas vezes, na minha concepção, tosco, ou motivos que podem ser resolvidos, né, com um pouquinho mais de paciência. Bom, gente, vamos lá. Reta final do M de hoje. Estouramos o tempo. O papo é bom, sempre estoura. Não tem jeito. Fica o convite para a Kalila voltar, porque gostinho de quero mais a gente deixou, né? E se a gente continuar essa prosa aqui, não vai terminar tão cedo, porque todo mundo aqui gosta de falar muito, e o assunto cada vez fica melhor, a gente vai vendo, por isso que a gente não combina nada, que o programa ganha vida própria, e eu acho isso sensacional, né? A gente ter combinar que nada é combinado. Né? Então, André, meu amigo de bancada do M, vamos, sem palestrar muito, você tem rapidamente... Entendeu? Reta final para você, considerações finais. Vamos lá, deixando a nossa convidada fechar, né, o M de hoje num grande finale, que eu sempre gosto de falar isso aqui. Caramba, sim, vai uma história, mas vamos lá. Quando veio, só para o público e para a Kalila saber, o Sandro coloca a agenda dos convidados da semana para que a bancada se voluntarie a participar. Isso. Aí, quando eu vi o I Divorciei, eu falei, caramba, eu vou participar dessa bancada, porque eu tenho experiência disso, eu acho que é um assunto que cabe muitas discussões, cabe muitos alertas, tem muita coisa para ser dita. E aí, assim, geralmente, o divórcio é o primeiro momento, um momento de dor, um momento negativo. Aí eu falei assim, caramba, como é que vai ser? Aí, ao longo da conversa, a gente vai tendo a nossa personagem, né? Porque para jornalismo os entrevistados são personagens, são pessoas, personagens são vivos, por isso que os personagens são vivos também. A gente vai vendo assim que a conversa vai se transformando e de uma coisa que é dolorosa, que é o divórcio, aqui foi crescendo e foi terminando de forma bastante amável, né? E a gente vê que a Kalila tem uma energia muito boa e vou mais ou menos fechar com uma palavra que ela falou, de acolhimento. Então, a Kalila tem esse algo maternal de acolhimento, ser mãe é acolher, né? Tanto que o símbolo da mulher é um triângulo, que é um acolhimento, né? A Kalila tem isso. Então, é uma boa mensagem. É uma boa mensagem
da gente acolher as pessoas, né? E nesse momento de pandemia, a gente acolher os que sofrem com o divórcio, a gente acolher os que sofrem de todos os males. Então, hoje você que pode ter começado com uma ideia de um projeto para um momento complicado, ressignifica para algo muito, muito construtivo. Por isso que eu agradeço a sua participação aqui. Muito bem, muito bem. Ó, você vê que ele é rápido, né? Ele é fofo, mas é rápido. É um storytelling, Sandro. Eu tentei construir um storytelling. Só demorou quase 15, 18 minutos, mas tudo bem, é rapidinho. Foi lindo, vai. Tá bonito, tá bonito. Olha, eu queria também te agradecer, Kalila. Pô, o M, portas abertas para você. Vamos marcar mais vezes, porque, como eu falei, o assunto é muito diverso, tem muita... Vão pintar, né? O pessoal vai mandar mais perguntas agora, o programa indo ao ar, né? O nosso público sabe que o programa não é ao vivo, o programa é gravado, tem a parte de edição, e a gente depois sobe para o canal, mas com certeza teremos muitas perguntas mais diretas, né, numa próxima vez, e também, né, porque você é uma pessoa muito, muito legal. Entendeu? Surpreendentemente, o papo fluiu de uma maneira que eu acho que nem eu nem o André esperávamos, né? Porque é um assunto um pouco espinhoso, né? Um pouco delicado, né? Enfim, cada um tem uma visão, muitas vezes uma experiência, né? Muito pessoal, né? Então, foi muito bacana. Seja sempre muito bem-vindo. E, pô, agora o M é todo seu, pode fechar da maneira que você quiser. Fique à vontade. Poxa, eu tenho duas coisas para falar muito importantes. O divórcio não é para que se eu pudesse falar principalmente para quem quer anunciar com a gente, se eu puder fazer um jabá. Pode, lógico, fica à vontade. Acolham esse momento das pessoas, vocês vão fidelizá-las, porque não existe um momento onde elas precisem mais de ajuda de luto do que o divórcio. Assim, a gente sente isso todos os dias. Então, se eu pudesse dizer para os anunciantes que sintam pertinência para estarem dentro do Divorciei, esse é o momento. E outra coisa, para que as pessoas deixem aflorar os seus sentimentos, porque somos humanos e não robôs. Então, é lógico que só quem sente realmente o divórcio é quem viveu ele, mas que as pessoas tenham a oportunidade de olhar com um pouco mais de empatia, que foi o que o André falou também. O divorciado, ele precisa dessa empatia da sociedade. Os nossos divorcios, eles precisam ser mais acolhidos. Tem mulheres que estão se divorciando, por exemplo, com 60 anos, que têm medo de contar para os pais e matá-los do coração. Então, assim, a gente tem desde problemas que para a gente pode ser engraçado, mas na casa dos outros é muito grave. Então, que a gente olhe para as nossas crianças, para os nossos filhos. Os filhos dos divorciados precisam de ajuda. Não os apontem. É muito feio isso. Não apontem os divorciados. Então, é que a sociedade acolha mais a gente. Nossa. O André sabe o que eu estou dizendo, o Sandro também. É que para o homem tem, às vezes, um pouquinho diferente, né, da mulher. Então, a gente tem uma série de assuntos. Gostaria muito de voltar e gostaria de agradecer o acolhimento, a oportunidade. A gente falar de amor, sim. O divórcio, ele é um fruto de amor, de recomeço para o amor próprio, para olhar para os nossos ex-cônjuges também com um pouco mais de amor, de carinho, de afeto, que ali foi construída uma história e respeito. E é isso, eu queria agradecer pelo elogio, pela conversa. Excelente! Volte sempre, Kalila. Eu digo que agora chega um momento que eu adoro falar, que eu digo mais um programaço. Muito obrigado, o André querendo roubar meu slogan. Não vem não, André. Muito obrigado, Kalila. Obrigado você do outro lado da telinha. A gente se encontra sempre, toda semana, aqui no YouTube. Obrigado, pessoal. Beijos e abraços. A gente se vê. Vamos dar